Tô eu aqui de novo, professor Alexei, com a física, para a gente falar de mais um assunto certíssimo da prova do Enem. É dos assuntos mais relevantes da prova que a gente tem, que é a termologia. A termologia trabalha com dois conceitos bem básicos. O conceito de temperatura, que é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um conjunto de corpos. Quanto mais quente está esse corpo, mais agitadas vão estar as suas moléculas. Quanto mais frio, menos agitadas estarão essas moléculas. E o outro conceito é o conceito de calor. Calor é a energia que está sendo trocada entre corpos por causa de uma diferença de temperatura. O fluxo dessa energia sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, de forma espontânea, do mais quente para o mais frio. Se o mais quente está perdendo, está mandando a energia para o mais frio, essas moléculas vão ficar menos agitadas, ele vai esfriar. O corpo que está ganhando energia na forma de calor vai ter as suas moléculas ficando mais agitadas, estão armazenando a energia no seu movimento, e aí vai ter a sua temperatura elevada. Quando vai se cessar essa troca de energia na forma de calor? Quando cessar a diferença de temperatura, quando os corpos atingirem o equilíbrio térmico, certo? Mas como é que acontece essa transferência de calor? Eu tenho três processos básicos de transferência de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Vamos por partes então. A condução. A condução, tu observa pelo desenho aqui que tem uma mão com uma luva, né? E uma barrinha de ferro que está muito próxima da nossa fonte térmica. Aqui está mais quente, certo? E aqui está mais frio. Então, quando essa chama aquece essa barra de ferro, de metal, as moléculas que estão aqui vão ficar mais agitadas, elas ficando mais agitadas vão colidindo contra as moléculas que estão do lado, e vai haver então, pela vibração das moléculas, a condução de calor ao longo do metal. Os metais são bons condutores de calor, tá? E os meios sólidos são melhores condutores do que os meios líquidos e gasosos. Um outro processo é chamado de convecção. A convecção é um processo de transferência de calor que só acontece em meios fluidos. O que é um meio fluido? O meio fluido é um meio que se encontra no estado líquido ou no estado gasoso, jamais no estado sólido. Então, vou imaginar contigo aqui de novo. Eu tenho lá uma fogueira e eu estou com frio nas mãos. Eu posso colocar as minhas mãos acima da chama, porque o que vai acontecer aqui? O fogo que está aqui vai aquecer o ar que se encontra nesta região. Esse ar aquecido vai ter as suas moléculas mais agitadas, elas vão se afastar umas das outras e ele vai ficar menos denso. Ficando menos denso, o ar quente vai subir. E aí ele vai entrar em contato com a mão da gente e vai transferir energia para a mão da gente que não está tão quente. As nossas moléculas da mão vão ficar mais agitadas e a mão vai aquecer. O ar que está embaixo, aqui o ar que estava lá em cima, que não está tão quente, pode descer. E aí eu vou ter um movimento de massa fluida. O ar quente sobe e o ar frio desce. Por diferença de temperatura? Não, é por diferença de densidade. O mais quente fica menos denso e sobe. O mais frio, que é menos denso, desce. E aí eu tenho uma corrente de convecção por movimento de ar ou de água ou de meio fluido, né? Enfim, líquido ou gasoso. E a irradiação? A irradiação é um processo de transferência de calor que acontece através de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas transferem energia na ausência de meio material também, ou seja, elas transferem energia no vácuo. Então a irradiação é o único processo de transferência de energia que acontece no vácuo. Ah, como assim? Ah, o Sol não manda energia para a Terra? Manda energia para a Terra. E entre o Sol e a Terra a gente tem um imenso espaço vazio, a gente tem vácuo, e mesmo assim a energia chega. Então a energia do Sol para a Terra só pode vir por irradiação. Porque tu tem ondas eletromagnéticas que vão mandar energia para a superfície da Terra e vão aquecer a Terra. Dentre essas ondas que mais aquecem a Terra e aquecem mais os corpos é a radiação de frequência infravermelho. Mas a luz também pode aquecer o corpo. A micro-onda também pode aquecer o corpo. Mas a gente tem principalmente a radiação infravermelha na irradiação. Mas a irradiação também acontece em meios gasosos, em meios líquidos, pode acontecer até em meios sólidos, só que menos contundente do que a condução. Tá? Então, a irradiação é mais contundente em meios, é a única que acontece em meios sem presença de meio material, no vácuo. A convecção é mais contundente quando tem um meio fluido,
E a condução é aquela que acontece em metais, geralmente em estado sólido. A irradiação vai acontecer quando tu tem uma lareira, uma fogueira, enfim, tu coloca a mão ao lado e a energia chega. Ela não chega tão forte quanto chega na convecção, se tu botar a mão acima, e também não chega mais fraca ainda do que se tu colocar a mão nessa lâmina aqui de metal, nessa barra de metal, que está em contato com o fogo. Tá? Então eu tenho aqui 3 processos de transferência de energia na forma de calor, lembrando que calor é a energia que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, de forma espontânea, até que os corpos atinjam o chamado equilíbrio térmico. Bom, calorimetria. Vai ter uma questão sobre calorimetria na tua prova de Enem? Possivelmente, assim, com quase 100% de certeza. A calorimetria, tu vai ter 2 formulinhas para saber de cor. O quimacete, que vai dizer para nós qual é a quantidade de calor sensível que é trocada entre os corpos, que faz com que tu pegue uma determinada massa de uma substância, multiplique pelo seu calor específico, que é um valor de tabela que eles vão dar para ti, e vai multiplicar pela variação na temperatura que esse corpo vai sofrer, porque vai estar trocando uma quantidade de calor sensível. Quando a troca envolver mudança de estado físico, aí a quantidade de calor trocada é chamada de quantidade de calor latente. Ela não vai manifestar nada na temperatura do corpo, ela só vai manifestar na mudança de estado físico. Do sólido para o líquido sofre a fusão, do líquido para o gasoso a vaporização, evaporação, enfim. E eu posso ter direto do sólido para o gasoso na sublimação. O exemplo mais clássico é a naftalina, né? E eu posso ter um caminho de volta do líquido do gasoso para o líquido com a condensação, a liquefação, do líquido para o sólido na solidificação. Tá? E também tem a possibilidade de passar do estado gasoso direto para o estado, do estado gasoso direto para o estado sólido com uma sublimação também, que não é tão comum quanto a sublimação que eu falei antes do sólido para o gasoso. A naftalina, por exemplo. Gelo seco também tem esse processo. Quando há trocas de calor, pessoal, lembre que calor é energia. Se eu somar tudo que os corpos que estão envolvidos na troca trocaram de calor, vai ter quem cedeu energia na forma de calor e vai ter quem recebeu energia na forma de calor. Então, se tu somar a quantidade de calor que foi cedida com a quantidade de calor recebida, o somatório tem que dar 0. Ah, mas como é que eu somo 2 valores e dá 0? Eles têm que ser opostos. Um tem que ser positivo, o outro negativo, além de terem o mesmo módulo, o mesmo valor. Então, sempre que tu somar a quantidade de calor trocada entre os corpos, num sistema que está isolado, que não está ganhando energia de fora, nem está liberando energia para o meio externo, a soma das quantidades de calor trocadas, recebidas e fornecidas, sempre vai ser igual a 0. E a termodinâmica também deve estar presente na tua prova, contemplando uma questão. A termodinâmica pode falar de um gás modelo. Um gás modelo, um gás chamado de ideal. Quando o gás está num determinado estado, ele tem uma certa pressão, que é devida às colisões das suas moléculas contra as paredes do recipiente, vai ter um volume, que é o volume do recipiente, e vai ter uma temperatura absoluta, medida em Kelvin. Então, se eu multiplicar a pressão num estado pelo volume desse estado, pela temperatura absoluta nesse estado, e ele passar para um outro estado, porque ele trocou energia, eu vou ter, então, no outro estado, uma pressão 2, um volume 2, uma temperatura 2. Mas esse produto da pressão pelo volume, dividido pela temperatura absoluta, se mantém constante independentemente do estado que o gás vai passando. Se for um gás modelo, um gás ideal, certo? A primeira lei da termodinâmica diz que, quando variar a energia interna de um gás, isso é igual a tudo que o gás trocou na forma de calor, pela diferença de temperatura, menos o que o gás trocou na forma de trabalho. O trabalho acontece quando tem aplicação de força. No caso do gás, vai acontecer trabalho quando o gás se expandir ou quando o gás for comprimido, quando o volume do gás variar. E a gente chega na segunda lei da termodinâmica, que seria a minha aposta para a tua prova aí. Eu preciso, para falar da segunda lei, eu preciso apresentar para ti um dispositivo chamado de máquina térmica, tipo um motor de automóvel. Essa máquina térmica vai receber energia de uma fonte quente. Então, no caso do automóvel, o combustível que entra em combustão vai fornecer calor, a máquina vai receber essa energia e vai produzir trabalho. Ela vai transformar a energia térmica em energia mecânica, trabalho, que é possível, então, movimentar as coisas, vai conseguir o motor gerar força
transformando o calor em trabalho. Mas parte da energia que ele recebe da fonte quente é perdida para o meio externo, naquilo que a gente chama de fonte fria, certo? O rendimento de uma máquina térmica vem a ser o que a máquina térmica aproveita de tudo que foi fornecido para ela. Qual é a finalidade da máquina térmica? É transformar calor em trabalho. Então eu vou pegar o que ela aproveitou, que é o trabalho, e vou dividir por tudo que ela recebeu, que é o que veio da fonte quente, o calor que ele recebeu da fonte quente. E aí eu vou ter um rendimento. Se eu multiplicar por 100%, eu vou ter um rendimento percentual, certo? O trabalho, que é o que ela vai aproveitar, é justamente tudo aquilo que ela recebe na forma de calor, menos o que ela cede na forma de calor. Ela, a máquina térmica. Agora, fica ligado na segunda lei da termodinâmica. Ela é um limitador da ciência. A segunda lei da termodinâmica diz que não existe máquina térmica com rendimento de 100%. Então, sempre vai existir perda para a fonte fria. Ah, então, é impossível uma máquina térmica ter um rendimento de 100%. Um outro enunciado que tu pode ter para a segunda lei é que, espontaneamente, a energia térmica, o calor, sempre vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Aposto por aí a questão de termodinâmica, de segunda lei da termodinâmica na tua prova. Tá legal? Segue comigo que tem mais dica quente aí para a gente revisar nesses momentos que antecedem a tua prova do Enem.